Olá pessoal do primeiro ano, e aí, tudo bom com vocês? Estou mais uma vez aqui para a gente dar continuidade às nossas atividades, tá certo? As atividades anteriores vocês fizeram no formulário, com uma espécie de revisão. Agora nós vamos entrar em assunto novo, tá certo? Espero que todos estejam bem, tá bom? E que vocês possam acompanhar nossas aulas, tá certo? Hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre a arte, né? O que é a arte e a filosofia, tá certo? Então, quem nunca teve uma boa ideia e não soube expressá-la, né? Às vezes a gente tem ideias maravilhosas, mas a melhor parte dessas ideias é quando a gente consegue passar essa ideia de alguma forma, né? E todos os seres humanos, ele tem a capacidade, tem a necessidade de expressar suas emoções de algumas maneiras. Existem N maneiras que a gente consegue se expressar, né? Ou no falar, ou no desenhar, ou no pintar. E a arte é considerada uma dessas maneiras, né? Se não for uma das melhores, a mais fascinante nesse poder de expressão é considerada a arte, tá certo? Então, mas o que seria a arte, né? No caso, do ponto de vista etimológico, né? A arte é do latino ars, né? E que corresponde a técnica, que é uma palavra grega que quer dizer técnica, como coloquei aqui, né? Ars do latino, técnico do grego, que significa técnica, tá certo? Então, quer dizer que a arte é o domínio de uma técnica, né? Às vezes as pessoas têm o dom de dominar algum tipo de coisa, e esse domínio é chamado de técnica. Então, a arte é o domínio de alguma técnica, né? Então, seria o quê? O domínio de uma técnica, assim como o sentido ou habilidades que alguém possui de fazer alguma coisa, né? O domínio de... Tem gente que tem o domínio, que tem o dom de costura, de pintura, de tecer, né? Então, isso aí chama-se domínio de uma técnica. Então, a arte seria o domínio de uma técnica, tá certo? E é na arte, né, que na verdade a arte, na verdade, é a medida da visão espiritual do ser humano, né? É o seu surgimento e os seus resultados nas necessidades de comunicação entre os homens. Ou seja, a arte surgiu também de uma forma que o homem conseguisse se comunicar de alguma forma com as outras pessoas. Não só pela fala, mas através de desenho, através do que ele pudesse explorar, né? Do que ele pudesse mostrar aos olhos de quem entendia essa técnica, né? Também a arte também é considerada como um instrumento importante para o desenvolvimento da consciência humana, né? Desenvolver o seu intelectual, o seu tipo de expressão, tá certo? Só que ele também é um meio de expressão, como tem aqui, comunicação e expressão, né? Além de se comunicar, através da arte, o homem pode se expressar da maneira que ele achar melhor, né? E também nós podemos entender o homem em outras épocas, né? Em outros tempos, em outros espaços. Como, por exemplo, né? Os homens nos tempos primitivos. A arte, ela abrange desde os princípios, desde as pinturas rupestres, né? Desde a pré-história, já existia a arte, né? Já existia uma arte nas paredes das cavernas. Já existia algum tipo de arte, algum tipo de forma de expressão do ser humano. E que ao longo do tempo foi se desenvolvendo, né? Foi se modernizando à medida que o tempo passava, né? Então, até a Idade Média, a arte era classificada em duas, né? Eram chamadas de artes liberais e de artes mecânicas e servis. As artes liberais seriam aquelas artes voltadas para o intelectual, né? Que seria gramática, a lógica, a retórica, a aritmética. Já as artes mecânicas e servis, o nome já diz, servis, estava relacionada ao trabalho manual, braçal. Aí é onde vinha a pintura, tecelagem, arquitetura, né? Olaria. Então, vocês notem que a primeira arte, as liberais, estavam voltadas para o intelectual do ser humano, né? Para o seu desenvolvimento intelectual. Já a segunda, né? Para o trabalho manual. Então, assim, ocupavam, né?
essa segunda, as artes mecânicas, elas ocupavam um espaço menos honroso, como eles diziam antigamente, por se tratar mais de coisas braçais ou manuais, tá certo? Já assim, dessa forma, se evidencia a distinção entre o corpo e a alma, né? O que seria uma distinção platônica. Como assim? Entre o nível da percepção sensível e o entendimento da razão, né? O sensível, o lado dos sentimentos, né? E o da razão, do raciocínio, da forma de se expressar, da forma de pensar. Por isso que é chamado de percepção platônica, certo? Mas só foi a partir do racionalismo, né, que o conceito de arte começou a ganhar outras formas, outras modificações. Como assim? Antigamente era considerado arte aquilo que fosse belo, que fosse bem definido, né, que fosse tido como bonito. Com o tempo a arte foi se modificando. Já não foi mais se exigindo o critério de beleza, né? Até as técnicas, a arte não era apenas o domínio da técnica, mas também do fazer artístico, e mais que uma habilidade. Ou seja, o belo foi deixado um pouco de lado e foi olhando formas, cores, desenhos, outros tipos de formas que pudesse ser apreciado como uma obra de arte. Até que o belo deixou de ser totalmente o artístico e algo que não fosse considerado belo poderia ter um valor bem relevante como obra de arte, né? Hoje a gente olha obras de arte, quando não temos o entendimento, o que acontece? A gente não sabe o que aquelas formas estão expressando. Na maioria das vezes a gente até diz, nossa, um desenho tão feio e um quadro tão caro, né? Então, o que é feio para uns é belo para outros. O que a gente não consegue discernir naquela pintura, pessoas que já têm habilidades e um dom artístico, sabem o que expressa aquela pintura, né? E o que pode ser feio para mim é belo para os outros. E como, a partir dessa Idade Média, o belo não ficou como sinônimo de arte, mas não foi mais dotado como arte é apenas o que é belo, várias obras de arte consideradas feias para algumas pessoas têm um valor inestimável, né, por pintores famosos por aí, como a gente vê vários quadros de Leonardo da Vinci e de outros pintores. Então, o belo, a partir da Idade Média, sofreu esse tipo de... a arte, a partir da Idade Média, os seus conceitos começaram a sofrer alterações. Não importava mais apenas o belo, né? Mas o que podia transmitir, as suas formas, as suas cores, né? O que lhe era passado para as pessoas que estivessem apreciando. Então entra em cena as obras de arte. O que seriam essas obras de arte? Essas obras de arte seriam uma recriação simbólica do que é real, né? A forma que o homem encontrava para dar significado ao mundo e ao que estivesse ao seu redor, né? Assim, o artista reinventava a realidade através das cores, das formas, dos movimentos, né? A fim de manifestar aquela realidade que ele encontrava todos os dias no seu cotidiano, né? Então, ou seja, seria a releitura do mundo real, né? Então, a obra de arte seria isso, a releitura do mundo real, né? E uma obra de arte, ela provoca questionamentos, provoca reflexões, emoções e alimenta o corpo e a alma. De que forma, né, isso acontece? Por exemplo, no cinema, né, assistindo a um filme, ou nos teatros, né, se for uma peça teatral, o que acontece? Às vezes o que o personagem está passando não é real, um choro não é real, aquela dor não é real, mas a gente que está do outro lado, que está assistindo, né, que está se emocionando, a lágrima é real, o sentimento é real, né? O que está sendo passado na tela pode não ser real, mas as nossas emoções em relação ao que está acontecendo se torna real, né? Então, isso vem da obra de arte, né? Então,
A arte, ela consiste num brincar, né? Brincar com a realidade. Então, da forma que eu falei para vocês, né? Assistindo a um filme, a dor que o personagem está no filme, as emoções que ele está sentindo, o choro, nada ali é real. Mas a gente do lado de cá, o que nós estamos sentindo, se a gente se emociona, se a gente chora junto com o artista, né? Se a gente sente a dor que pensamos que ele está sentindo, isso sim é real. Então, é dessa forma que a arte brinca, né? É como se tivesse um jogo da realidade, né? Colocar para fora o que a pessoa sente na realidade, através das suas emoções, através da arte. Então, isso é o que traz a arte para a gente na realidade, né? A obra de arte é essa recriação simbólica, né? Então, o artista é isso, ele tem esse papel de recriar o real, de dar sentido, né, às coisas como na realidade, tá certo? A mesma coisa é quando nós pegamos ou queremos expressar alguma coisa, né? Quando a gente pede para apresentar um trabalho, ou que vocês explorem a criatividade de vocês. Então, isso é exercer a arte em cada um, né? É você fazer uma dramatização, você fazer uma pintura, é você saber se expressar, saber se comunicar, saber como colocar para fora esse tipo de informação. E isso passa a ser uma arte, né? É você trabalhar desde o seu intelectual, o seu emocional, a sua expressão e a sua comunicação. Tá certo? Então, essa atividade sobre arte, né? Sobre a derivação das palavras, a arte como um domínio de uma técnica, a arte como comunicação e expressão entre os homens, a arte como liberais e mecânicas, né? A que desenvolve o intelectual e as que se desenvolvem e se destacam mais para o manual, né? Ou seja, as liberais consideradas como mais formais, as mecânicas consideradas como as informais, né? A arte que se modificou a partir do racionalismo, né? A obra de arte, né, que é retratar o real, né? É uma recriação simbólica do real. Essa é o principal objetivo do artista. Ele recria, né? Ele traz para a realidade, né, para a gente, a forma mais fácil de se entender aquela arte, né? Esse é o trabalho dos grandes artistas que nós vemos por aí afora. Então, nós também somos artistas de alguma forma, né? Basta que a gente consiga se expressar, consiga colocar para fora aquilo que está dentro da gente da melhor forma. Procurar a forma que a gente consiga, né? Que a gente esteja de bem com a gente mesmo e que possa colocar para o outro, para quem está ao nosso redor, da forma mais simples de a gente expressar, né? As nossas emoções, de expressar o que a gente sente, né? E da forma que a gente acha melhor. Então, como dizia Friedrich Nietzsche, né? A arte, antes de tudo e em primeiro lugar, embeleza a vida. Portanto, faz com que nós próprios nos tornemos suportáveis e, se possível, agradáveis uns aos outros, né? Então, muito bonita essa fala de Friedrich Nietzsche, né? Então, não esqueçam disso, né? Como ele acabou de dizer, a arte, ela embeleza a vida, né? E a arte, nós fazemos a arte da forma que nós achamos melhor, tá certo? Então, essa semana, o nosso assunto é esse, sobre arte, tá certo? Atividade, conteúdo na plataforma. Espero que vocês respondam com atenção e que participem, tá certo? Das atividades, ok? Então, um abraço para todos vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!